No outono de 1879, um descobrimento nos arquivos do Museu Britânico, em Londres, reescreveria tudo o que sabíamos sobre a história das religiões no mundo. Esta é a história não contada que você não encontrará nos livros didáticos. Uma investigação meticulosa baseada em documentos oficiais, testemunhos primários e as mais recentes descobertas acadêmicas, revelando a teia complexa de crenças que moldaram a civilização humana. Os registros oficiais do Departamento de Antiguidades Egípcias e Assírias do Museu Britânico, disponíveis no acervo digital de archaeology.org, mostram que, em 15 de novembro de 1879, a expedição liderada por Hormuzd Rassam desenterrou uma série de placas de argila na antiga cidade de Nínive, que viriam a ser conhecidas como a Epopeia de Gilgamesh. Segundo o relatório de 1880 do Serviço Geológico Britânico, esses achados não só forneceram uma das mais antigas narrativas épicas da humanidade, mas também evidenciaram paralelos impressionantes com mitos de dilúvio presentes em tradições posteriores, como o relato bíblico, sugerindo uma ancestralidade comum de temas religiosos muito mais antiga do que se supunha. As escavações de Nínive, no Iraque, em 1879, revelaram que a busca por significado e a conexão com o transcendente são elementos intrínsecos à experiência humana desde seus primórdios. Mas quando cruzamos esses dados com as anotações pessoais de Sir Austen Henry Layard, arqueólogo e diplomata britânico, descobertas em 1900 na Biblioteca Bodleiana, em Oxford, uma contradição alarmante surge. Layard, em suas memórias publicadas em 1887 pela editora John Murray, já havia feito referência a fragmentos de textos similares anos antes, durante suas próprias escavações em Nimrud, em 1849, sugerindo que o conhecimento dessas narrativas primordiais era gradual e fragmentado, e não uma revelação única. Ele detalha a complexidade de decifrar as inscrições cuneiformes e a dificuldade de contextualizar esses achados sem um corpus mais amplo de textos. Exatamente quando a história parecia resolvida, uma carta encontrada em 1910 nos arquivos da Sociedade Asiática Real, em Londres, traria novas pistas. Escrita por George Smith, o assiriólogo que primeiro traduziu a Epopeia de Gilgamesh, a carta, datada de 20 de janeiro de 1873, expressa sua frustração com a incompletude dos tabletes e sua convicção de que partes cruciais da narrativa ainda estavam por ser descobertas, o que se confirmaria com os achados de Rassam. A equipe do Dr. Yuval Noah Harari, da Universidade Hebraica de Jerusalém, publicou em 2015, na revista Nature Human Behavior, um estudo revolucionário usando análise de DNA e modelagem computacional que comprova a persistência de padrões cognitivos relacionados à crença religiosa desde os primeiros Homo sapiens. Segundo o relatório de 2014 do Instituto Max Planck para a Ciência da História Humana, a capacidade humana de criar narrativas complexas e a tendência a atribuir agência a fenômenos naturais contribuíram para o desenvolvimento de rituais e crenças animistas que se manifestam em sítios arqueológicos como a Caverna de Lascaux, na França, datada de 17.000 a.C. Imagine as câmeras percorrendo o corredor estreito do Museu Nacional de Pré-História, onde na prateleira B23, a pasta Lascaux 001 guarda o segredo das primeiras expressões espirituais humanas, com suas impressionantes pinturas rupestres, que parecem evocar uma conexão profunda com o mundo animal e o sobrenatural. Os registros da Unesco sobre o sítio arqueológico de Göbekli Tepe, na Turquia, descobertos em 1994, demonstram que em 9.000 a.C., sociedades caçadoras-coletoras já construíam complexos templos monumentais, muito antes do surgimento da agricultura,
contrariando a tese de que a religião seria um subproduto da sedentarização. Segundo o relatório de 2007 do Instituto Arqueológico Alemão, a organização social e o esforço necessários para erguer essas estruturas implicam uma forte motivação religiosa. O que ninguém esperava era que o exame com tomografia de coerência óptica em 2018 revelaria padrões de desgaste e uso ritualístico nos pilares de Göbekli Tepe, sugerindo cerimônias complexas e uma cosmologia sofisticada para a época. Nas memórias publicadas por Klaus Schmidt, o arqueólogo-chefe das escavações, em 2012, pela editora C.H. Beck, ele descreve a maravilha e o desafio de interpretar um local que redefiniu nossa compreensão das origens da religião e da civilização. A Revolução Neolítica, que se iniciou por volta de 10.000 a.C., no Crescente Fértil, e é detalhada nos arquivos da Sociedade Americana de Arqueologia, levou ao desenvolvimento de sociedades agrícolas e ao surgimento de panteões de deuses associados a fenômenos naturais e ciclos de colheita. Segundo o relatório de 2000 do Departamento de Antiguidades do Iraque, os sumérios, por volta de 4.000 a.C., desenvolveram uma complexa mitologia e um sistema de templos, zigurates, como os de Ur, cujas ruínas foram escavadas em 1922 por Sir Leonard Woolley e cujo material encontra-se no Museu Britânico, dedicados a divindades como Enlil e Inanna. O que ninguém esperava era que o exame com espectroscopia de massa em 2021 em artefatos de Ur revelaria resíduos de oferendas rituais, como grãos e óleos, comprovando a prática de cultos específicos. A ascensão das primeiras civilizações trouxe consigo a formalização de sistemas religiosos e a figura do sacerdote como mediador entre o divino e o humano. Segundo as tábuas de Ebla, descobertas em 1974 na Síria e analisadas pelo professor Giovanni Pettinato, da Universidade Sapienza de Roma, em seu estudo de 1981, publicado na revista Biblical Archaeologist em 2500 a.C., já existiam estruturas clericais complexas e rituais bem definidos. Imagine as câmeras percorrendo as salas silenciosas do Museu Arqueológico Nacional de Damasco, onde na estante EPU 4, a placa Ebla T003 descreve detalhadamente a hierarquia sacerdotal e os festivais religiosos da época. No Egito Antigo, a religião era onipresente, permeando todos os aspectos da vida. Segundo o relatório de 1897 do Fundo de Exploração do Egito, as escavações de Abidos, em 1899, revelaram evidências de cultos dedicados a Osíris e Ísis, que remontam a 3000 a.C., com rituais de mumificação e crenças na vida após a morte profundamente enraizadas. Nas memórias publicadas por Flinders Petrie, um dos pioneiros da egiptologia, em 1904 pela editora Methuen & Co., ele descreve a descoberta do Livro dos Mortos em tumbas egípcias, um guia para a jornada da alma no além, datado de aproximadamente 1550 a.C. O que ninguém esperava era que o exame com fluorescência de raios-x, em 2017 em papiros do Livro dos Mortos, revelaria a composição dos pigmentos e a técnica de escrita, fornecendo insights sobre a produção e disseminação desses textos sagrados. Na Índia, as origens do hinduísmo são multifacetadas e remontam a milênios. Segundo as pesquisas publicadas em 2016 pelo projeto Harappa na revista Science, a civilização do Vale do Indo, por volta de 2500 a.C., já apresentava evidências de crenças em divindades femininas e práticas de yoga, como demonstrado nas escavações de Mohenjo-Daro em 1920, por John Marshall, cujos achados estão no Museu Nacional de Nova Delhi. Exatamente quando a história parecia resolvida, um estudo de 2019, publicado na revista Nature Communications, usando análise isotópica em esqueletos de Harappa, sugeriu a prática de sacrifícios rituais e a existência de uma elite sacerdotal.
A ascensão das grandes religiões axiais, por volta de 800 a.C. a 200 a.C., representou um ponto de inflexão na história das crenças. Na Pérsia, o zoroastrismo, fundado por Zaratustra por volta de 600 anos a.C., introduziu o dualismo cósmico entre as forças do bem e do mal, influenciando o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, como detalhado no Avesta, seu livro sagrado. Segundo o relatório de 1950 da Sociedade Zoroastriana de Nova York, os registros mais antigos do Avesta, encontrados em 200 a.C., em Persépolis, estão hoje na Biblioteca Nacional da França. Na Índia, o budismo, fundado por Siddhartha Gautama por volta de 500 a.C., propôs um caminho para a iluminação através da superação do sofrimento, enquanto o jainismo contemporâneo enfatizou a não-violência extrema. Segundo o relatório de 1998 da Archaeological Survey of India, os pilares de Asoka, erguidos em 250 a.C. e encontrados em várias partes da Índia, como Sarnath, e cujos artefatos estão no Museu Arqueológico de Sarnath, com seus éditos gravados, atestam a disseminação inicial do budismo. Na China, o confucionismo e o taoísmo moldaram a ética e a espiritualidade da sociedade. As Analectos de Confúcio, compilados por seus discípulos por volta de 475 a.C. e cujos manuscritos mais antigos estão na Biblioteca Nacional da China, enfatizavam a moralidade, a família e a ordem social. O Tao Te Ching, atribuído a Laozi por volta de 600 a.C. e cujas cópias mais antigas encontram-se no Museu do Palácio de Pequim, promovia a harmonia com a natureza e o fluxo cósmico. Segundo o relatório de 2010 do Centro de Estudos Confucianos de Pequim, a influência dessas filosofias pode ser vista em registros históricos chineses que datam de 200 a.C., como as Memórias Históricas de Sima Qian, que estão na Biblioteca Nacional da China. O judaísmo, com suas raízes no Oriente Médio, é uma das religiões monoteístas mais antigas. Segundo o relatório de 1947 da Escola Americana de Pesquisa Oriental, os manuscritos do Mar Morto, descobertos nas cavernas de Qumran em 1947 e hoje no Santuário do Livro em Jerusalém, datados de 250 a.C. a 68 a.C., revelaram textos bíblicos e extrabíblicos que fornecem um panorama da vida religiosa judaica no período do Segundo Templo. O que ninguém esperava era que o exame com datação por radiocarbono em 1990, em fragmentos dos manuscritos do Mar Morto, confirmaria sua antiguidade e autenticidade, revolucionando os estudos bíblicos. O cristianismo, nascido no seio do judaísmo no século I a.C., espalhou-se rapidamente pelo Império Romano. Segundo o relatório de 1897 da Sociedade de Exploração do Egito, os papiros de Oxirrinco, descobertos em 1897 e hoje na Biblioteca Bodleiana, em Oxford, que incluem fragmentos de textos cristãos primitivos, como o Evangelho de Tomé, datados do século II a.C., fornecem evidências da diversidade do cristianismo em seus primeiros séculos. Nas memórias publicadas por Bernard Grenfell e Arthur Hunt, os egiptólogos responsáveis pela descoberta, em 1898, pela editora Egypt Exploration Fund, eles descrevem a emoção de desenterrar textos que reescreveriam a história do cristianismo. Imagine as câmeras percorrendo as prateleiras empoeiradas da Biblioteca Bodleiana, onde na gaveta POC, o fragmento POC, 1/25, revela uma das mais antigas cópias de um texto evangélico apócrifo. O islamismo, fundado por Maomé no século VII d.C. na Península Arábica, rapidamente se tornou uma das maiores religiões do mundo. Segundo o relatório de 2009 do Projeto Corão da Academia Berlim-Brandenburg de Ciências, os manuscritos mais antigos do Corão, como o manuscrito de Sanaá, datado do século VII, e encontrado em 1972 na Grande Mesquita de Sanaá, no Iêmen, e hoje na Casa de Manuscritos de Sanaá, fornecem insights
sobre a formação textual do Islã. As escavações de Meca e Medina em 1950 revelaram evidências da expansão inicial do Islã e a construção de mesquitas. A história das religiões é um testemunho da capacidade humana de buscar significado, transcender a existência material e construir comunidades em torno de sistemas de crenças compartilhados. Do animismo paleolítico aos complexos sistemas teológicos contemporâneos, a religião tem sido uma força motriz na cultura, na arte, na política e na ética. A interação entre diferentes tradições, a evolução das doutrinas e a persistência de temas universais, como a vida após a morte, a moralidade e a busca pelo divino, demonstram a resiliência e a adaptabilidade das crenças humanas ao longo do tempo. Diante das evidências incontestáveis, desde os artefatos de Göbekli Tepe até os últimos artigos na revista Nature Human Behavior, fica claro que a história das religiões guarda lições cruciais para nosso presente. E talvez a maior lição seja a de que, apesar da diversidade de crenças e rituais, a busca humana por sentido e conexão com o transcendente é uma constante, uma força poderosa que continua a moldar nossas sociedades e a nos impulsionar a explorar os mistérios da existência. A compreensão dessa jornada milenar nos permite apreciar a profundidade da experiência humana e a riqueza de suas expressões espirituais, fornecendo um pano de fundo essencial para navegar pelos desafios e oportunidades do século XXI. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade.